Espera aí que ele está carregando. Foi. Tá. Então, a hipótese era se o nível médio, né, de cotinina no sangue de quem é fumante é igual a 200, ou se, na verdade, esse nível médio é maior do que 200. Tá? Então, item A, qual a hipótese nula e qual é a alternativa? Bom, a hipótese nula sempre vai ser a hipótese que tem a igualdade. E a hipótese alternativa é o que ele quer testar. É o que ele, se a hipótese nula não for verdade, ele vai concluir que a hipótese alternativa deve ser verdade. Então, né, como o teste está falando, para verificar se o nível de cotinina no sangue é igual a 200 ou se é maior do que isso, então H1 passa a ser maior do que 200, tá? O teste sempre é para μ, que é o parâmetro populacional. Então, né, esse μ é o valor esperado de cada uma das minhas unidades amostrais. Tá? Minha unidade amostral é o indivíduo I, então é a nível de cotinina no sangue do indivíduo I. Isso é o que representa o XI. Então, o que se espera é que esse nível seja igual à média, que é μ. Tá? Então, qual é a estatística de teste? Então, essa é a segunda pergunta. A estatística de teste é dada por x barra menos 200 dividido por S sobre raiz de N. A raiz de N é 40. Tá? Então, essa é a minha estatística de teste. Por que se chama estatística de teste? Bom, é porque eu vou usar ela, né, para fazer o teste de hipótese. Tá? Então, essa é a minha estatística de teste. Então, sob H0, então, supondo H0 verdade, né, se eu supuser que H0 é verdade, então, esse 200 que eu subtraí aqui, né, ingenuamente, eu podia ter subtraído 120, 150, mas eu quis subtrair 200 porque, sob H0, esse 200 aqui vira μ, né? E a gente sabe que x barra menos μ sobre S dividido por raiz de N, né, pelo TCL, quando N é suficientemente grande, essa distribuição pode ser aproximada, né, por uma T de student, com N menos 1 grau de liberdade. Tá? No caso, como o meu N é 40, N menos 1 é 39. Não é isso? Então, N menos 1, 39. Então beleza. Agora o que a gente vai fazer? Né? X barra menos 200 sobre S dividido por raiz de 40 tem essa distribuição T de student. Agora eu tenho que definir seu. Qual é a região crítica? Região crítica é definida como a região onde eu rejeito H0. Tá? Então, eu vou definir minha região crítica da seguinte forma. Tá? Ela vai ser o conjunto de valores de x barra, ou seja, x barra, valores reais, tais que... Aí eu vou rejeitar quando? Eu vou rejeitar se o x barra for maior do que Q ou menor do que Q. Maior do que um valor Q, certo? Porque eu vou rejeitar se o x barra for tipo 300 ou 420, tá? Então, a minha região crítica é definida dessa forma. Eu vou rejeitar se o x barra for maior do que Q. Deixa eu voltar para você ter alguma pergunta. Você usa esse teste porque tem o S, né? Se tivesse MI, usava Z. Então, Carlos, mais ou menos. Eu uso a primeira pergunta, sim, né? Eu uso o teste T porque eu tenho S. Né? Na verdade, eu uso o teste T porque eu não tenho sigma 2, né? Que eu não tenho sigma 2. O S eu sempre tenho, né? Esse cara é desconhecido. O S eu sempre tenho. Porque se eu tiver uma amostra, eu consigo calcular S, certo? Não, beleza, tudo bem. Acontece, às vezes a gente se engana na hora do que está falando. Era sigma, beleza, Porque, como a gente nunca sabe o valor de sigma, a gente não vai usar nunca a normal para fazer teste. A gente só vai usar a T. Porque
Se a gente fosse usar normal, aqui entraria sigma, né? E sigma é desconhecido, é o desvio padrão populacional. Se a gente não conhece a média populacional, quem dirá o desvio, né? Então, é sempre isso que tem que ter em mente. A gente usa essa estatística aqui porque a gente não sabe o valor de sigma, tá? Mas é isso mesmo. Aí você fala, se tivesse mi, usava o zero. Eu acho que é aí que você falou que confundiu, né? Não era mi que você queria dizer, era sigma, né? Se a gente conhecesse o valor de sigma, sim, usaria o teste com a estatística z, né? Que é chamado, né, teste normal, tá? Mas é isso mesmo. Alguma dúvida até aí, pessoal? Com as hipóteses, com a estatística de teste que a gente vai usar, com a região crítica, tá? Então, ok, defini o que é a minha região crítica, defini quem é a estatística de teste. Agora, qual é a próxima pergunta? Qual é a conclusão sobre a hipótese nula? Ou seja, eu devo rejeitar ou não rejeitar a H0? Tá? Bom, essa é a questão que vai dar, que é mais trabalhosa. Então, vamos escrever lá, né? Eu tinha alfa, que era 5%. É assim que a gente sempre começa a fazer o teste. 5% é a probabilidade, como 5% é o alfa, ele é a probabilidade do erro do tipo 1, que é rejeitar H0, dado que H0 é verdade. Ou seja, se o H0 for verdade, eu rejeitar H0, eu estou cometendo o erro do tipo 1. Então, esse é o alfa, é a probabilidade do erro do tipo 1. Aí, no item C, eu defini quem é a região crítica, ou seja, qual é a região onde eu rejeito H0. Então, eu vou substituir aqui, ó. Eu tinha dito que o alfa era a probabilidade de rejeitar H0 dado H0, mas eu vou rejeitar H0 se o x bar for maior do que Q. Tá? Tudo bem? Então é isso. Agora, eu vou continuar. Então, isso aqui significa que eu rejeito. Vou até colocar com outra cor para destacar. Isso aqui significa que eu rejeito H0 se o x barra for maior do que Q, tá? Bom, aí agora eu vou continuar. Então eu vou para... Eu quero fazer com que apareça a minha estatística de teste. Porque sob H0 eu sei qual é a distribuição dela, é a t-student 39. Então, para eu fazer aparecer aqui a minha estatística de teste, eu tenho que subtrair primeiro 200 dos dois lados. E depois de fazer isso, aí como eu subtraí dos dois lados, não alterou a desigualdade, né? Aí eu vou dividir por uma quantidade que é positiva dos dois lados. Então também não alterou a desigualdade, tá? Deu S dividido por raiz de 40, dado H0. Bom, esse cara eu estou chamando de T, então isso aqui vai dar P de T maior do que Q menos 200 sobre S dividido por raiz de 40. Só que aqui, né, esse T sobre H0 tem distribuição T de student, então eu vou anotar isso, né, onde T segue distribuição T de student com N menos 1 graus de liberdade, que é 39. Ah, então olha o que aconteceu. Eu vou fazer meu desenho aqui para entender aonde eu cheguei. Então aqui eu tenho o gráfico, eu tenho a curva de densidade da T de student, que é a distribuição de T sobre H0, né? Então a T de student é sempre centrada em zero. E aí, o que eu vou observar? Ah, peraí. Acho que vai ficar um pouquinho ruim de escrever aqui, porque eu tenho que colocar... eu vou precisar eu vou precisar de mais espaço. Vou pegar aqui. Eu vou usar o espaço de baixo. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. O alfa era igual a essa probabilidade. Então, vou desenhar isso. Aqui eu tenho alfa.
que é 5%. Então, alfa era a probabilidade dessa t-student estar à direita do valor Q menos 200 dividido por S sobre raiz de 40. Não é isso? Então, ó, se alfa é a probabilidade do t ser maior do que isso, ou seja, é essa região aqui gravada no normal, então, à esquerda desse valor, eu tenho 1 menos alfa, que vai dar 95%. Então, para que eu fiz isso? Né? Então, eu fiz isso para concluir o seguinte, que esse cara, essa expressão aqui, deixa 95% de probabilidade à esquerda. Né? Então, é porque essa quantidade, Q menos 200, sobre S, dividido por raiz de N, é igual ao raiz de N, na verdade, aqui é a raiz de 40. Já vou botar 40 agora. Essa quantidade é o quantil da T que acumula 95% de probabilidade à esquerda, com quantos graus de liberdade? 39. Então, aí eu vou lá no R para achar o valor. Então, vamos lá. Eu quero QT 0,95. Quantos graus de liberdade eu quero? Quero 39. Né? Então, foi igual a 1,68. Tá? Eu vou deixar só assim, 1,68. Podia continuar e botar mais casas decimais, mas não vai ser necessário, tá bom? Pessoal, alguma dúvida aí? Alguém não entendeu da onde saiu essa parte QT, ou então esse desenvolvimento que eu fiz aqui nesse item? Deixa eu voltar lá para o chat. Tá, um pouco de dúvida no grau de liberdade. Tá, beleza, tá bom. Então, bom, vamos lá, os graus de liberdade, né? Isso aqui é uma noção conhecida, tá? É um fato conhecido. Que x barra menos a média dividido por S sobre raiz de N tem distribuição T de student com esse número de graus de liberdade, tá? Então, para ficar mais claro, o número de graus de liberdade é um parâmetro da T de student, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, dependendo do grau de liberdade, segue o Wikipedia serve. Ó, aqui eu tenho diferentes graus de liberdade. Deixa eu colocar maior. Adiantou muito. Então, aqui eu tenho diferentes graus de liberdade, tá? Esse é um parâmetro da T, né? É um parâmetro. Conforme você vai mudando esses valores, esse número de graus de liberdade, a T vai mudando, né? Então, de primeira, com 1 grau de liberdade, olha o que acontece. O pico é mais baixo e a cauda é maior, né? É mais longa, digamos assim, né? Porque ela está acima, essa parte amarela, está acima de todas as outras caudas. Então, esse é um comportamento característico da T de student. Quando se aumenta o número de graus de liberdade, o pico vai subindo e a cauda vai se aproximando de zero, né? Porque todas essas curvas têm área 1 embaixo dela. Né? Então, se eu subir o pico, para eu não ter uma área maior do que 1, eu tenho que descer as caudas. Né? Então, o que acontece? À medida que eu tenho graus de liberdade mais altos, o pico vai se tornando cada vez mais alto, mas ele não explode. No limite, ele para aqui, ó, que é quando o grau de liberdade é igual ao infinito, ele para nessa curva preta, que é exatamente a curva da normal padrão. Então, T de student com grau de liberdade muito grande é aproximadamente igual a uma normal padrão. Então, o número de graus de liberdade é só um parâmetro da T. É o parâmetro que vai dizer quão largas são as caudas, né, e quão grande é o pico. Então, ele é só isso. É só um parâmetro que vai definir a curva da T de student, tá? E o que acontece? Né? Sob H0, a estatística diz o seguinte, que essa estatística de teste T vai ter distribuição T de student e o número de graus de liberdade associado vai ser o tamanho de amostra, que é N, menos 1.
Então, 39. Isso aqui é um dado da estatística, tá? A gente não tem, foge do escopo aqui do curso, mostrar que, de fato, esse cara tem distribuição de student, tá? É muito avançado. Então, a gente precisa, infelizmente, né, aceitar como um dado. Então, essa estatística de teste tem distribuição t-student com n-1 graus de liberdade. Tá? Então, essa é a parte que diz respeito aos graus de liberdade é fácil calcular. É só pegar o tamanho de amostra e subtrair 1. Como a minha amostra tinha 40 unidades, o n era igual a 40, então o número de graus de liberdade é 39. Tá? A parte do QT, mas, então, fez mais sentido agora essa questão dos graus de liberdade? Ou ainda ficou obscuro? Beleza. E a parte do QT 0,9539, tá? Vocês já tinham usado antes quantio da t-student no R? Então, vocês usavam função do tipo QNorm, QT, QBinom, coisas assim, ou não? Usavam, né? QNorm, beleza. Então, esse comando Q, distribuição de probabilidade, ele existe para todas as distribuições que o R trabalha. Então, como tinha o QNorm, que pega quantis da normal, tem uma QT, que pega quantis da T. Também tem uma QPOS, que pega quantis da Poisson. Também tem uma QESP, que pega quantis da exponencial. Então, sempre é esse comando, né? O comando é o Q, seguido pela anotação da distribuição. Né? No caso do R, é QT. No caso do R na normal, era QNorm, que o R usa o norm para se referir a normal. Então, o que eu usei é o mesmo raciocínio. Se fosse normal, né, se essa distribuição, se essa estatística T tivesse distribuição normal, então seria aqui enorme. Ela acumularia quanto de probabilidade à esquerda? 95%. Tá? E aí a gente teria que colocar aqui a média e aqui o desvio padrão. Tá? No caso da t-student, basta colocar o número de graus de liberdade. Porque tudo que vem, né, depois da primeira entrada na função do R são os parâmetros. Na função daqui é a mesma coisa, são os parâmetros. Tá? Agora, por que 95? Por que eu botei 95 aqui? 39 tudo bem, né? 39 eu botei porque é o número de graus de liberdade. Graus de liberdade. Agora, por que 0,95? Porque eu tinha o seguinte, olha, 5% era a probabilidade da T ser maior do que essa expressão. Então, eu escrevi aqui, no gráfico. 5% era a probabilidade da estatística de teste ser maior do que essa expressão aqui. Essa expressão é o valor que está aqui anotado. Tá? Vou colocar aqui em azul para destacar. Só que a função QT, ela só funciona para retornar a área à esquerda, né? Ela só funciona se eu der a área à esquerda. Não vai funcionar para a área direita. Então, para eu ter a área à esquerda, eu tenho que fazer 1 menos a área que está à direita. Então, se à direita desse valor eu tenho 5%, à esquerda dele eu tenho 95%, porque a área total é de 100%. Tem como fazer QT 0, tem como. Você pode fazer esse F aí, é tail igual a false. Deixa eu colocar aqui. Você pode fazer QT 0,95, 39, eu acho que é tail... não lembro, deixa eu pedir o help aqui. É lower tail. O QT recebe P, que é a probabilidade, número de graus de liberdade, que é degrees of freedom,
NCP, eu acho que é um parâmetro de... Deixa eu ver aqui. Eu acho que pode ser um parâmetro de locação escala, né? Localização escala. Aqui, parâmetro de não centralidade. Se você quiser uma TQA assimétrica, mas a gente não vai ver isso. E aqui, se eu botar lower tail igual a false, ele vai retornar a probabilidade que não está à esquerda, né, mas à direita. Então, vou pedir lower com tail igual false. Tá? Só que aí eu tenho que botar 5%. Beleza, deu o mesmo valor, né? É porque o R, ele faz das duas formas. Se você quiser calcular direto a área, dizendo, olha, eu quero que a área à direita seja de 5%, você pode pedir 5%, 39, que é o grau de liberdade, e dizer, olha, eu não quero a cauda a cauda mais baixa, ou seja, eu não quero a área da esquerda, eu quero a área da direita. Então, você diz lower tail igual false. Tá? Então, pode ser dos dois jeitos, do jeito que você preferir. Eu estou muito acostumado a sempre fazer o menos, né? Sempre pedir QT sem esse lower tail. Mas pode fazer, se você quiser, não tem nenhum problema, tá bom? Então, tanto faz você fazer assim, QT 0539 lower tail false, ou então QT 095 39, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Isso, aí a partir desse valor, nesse QT, é que eu vou determinar qual é a região crítica exatamente, né? Qual é aquele valor da fronteira da região crítica. Tá? Vamos ver, vamos fazer ele aqui, só para continuar. Tudo bem, Marcelo, sem problema. Vamos lá. Eita. Então, aqui eu tinha achado o valor de QT, né? Então, eu tenho essa expressão. Q menos 200 sobre S dividido por raiz de 40 igual a 1,68. Então, Q igual a 1,68, que multiplica S sobre raiz de 40. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei dos dois lados por S sobre raiz de 40, e agora eu vou somar 200 dos dois lados. Então, deu isso, tá bom? Então, ó, esse é o meu valor de Q. Por que eu estou querendo saber o valor de Q? Porque lá no começo eu falei, vou rejeitar H0 se o x barra for maior do que Q. Então, tem que descobrir quem é o valor de Q. Né? Então, vamos lá, vamos descobrir quem é o valor de Q. Para isso, o S, né, foi 119,5. 119,5. Então, vamos fazer lá no R, vai dar 1,68 vezes S dividido. Não, S, ele nem sabe quem é S, né? 119,5 dividido pela raiz de 40 mais 200. Então, Q deu 231,74. Agora é a minha pergunta, né? Eu vou rejeitar ou não vou rejeitar H0? Então, eu tenho que rejeito H0 se x barra maior do que Q, que é igual a 231,74. Né? Então, como na amostra a gente observou né, observamos x barrinha. Eu tenho costume de denotar com minúscula quando eu me refiro ao valor constante observado na amostra, né, ao valor observado da amostra para x barra. Então, eu digo assim, como na amostra observamos um x barrinha igual a 172,5, né, que é maior do que, não, é menor do que,
então não rejeitamos H0. Que diz que a média deve ser igual a 200, né, ao nível de significância. Essa é a conclusão mais completa, né, ao nível de significância de alfa igual a 5%, tá? Ou seja, né, a minha amostra não deu evidências fortes o suficiente, né, não deu evidências para rejeitar a hipótese de que a média do nível de botinina no sangue dos fumantes é de 200 unidades, que eu não lembro mais, acho que é nanograma por ml, algo assim. Tá? Deixa eu voltar aqui, porque a gente estava tratando. Era de cotinina, nanogramas por ml. Tá? Ng por ml, Ng por ml. Tá bom? Então é isso. Ficou alguma dúvida, pessoal? Agora deu uma clareada um pouco melhor, né, na questão dos testes? Pode, pode. O objetivo da questão ser assim, diga quem é a hipótese nula, quem é a hipótese alternativa, diga quem é a estatística de teste. Isso é só para forçar vocês a fazerem de forma mais organizada, né? Foi até bem mais organizado do que o que eu tinha feito da primeira vez. Então pode usar como um passo a passo, entendeu? Tá? Isso aí com o tempo, pessoal, vai ficando mais prático, porque é um procedimento meio longo mesmo, então tem que ter as etapas bem estruturadas na cabeça, tá? Do que é, quando você vai rejeitar, quando você não vai rejeitar, em função, né, de H1 que você determina a região de rejeição, então tem vários detalhes, né, que a gente precisa levar em conta. Então deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou precisar começar logo, porque senão vai ficar. Eu vou ter que acabar correndo. Mas eu acho que o que vem agora é uma sucessão natural, né, do que tem em teste de hipótese, né, que é o teste bilateral. Tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui, que a gente fez até agora só 2 testes, né, e os 2 eram testes unilaterais. Unilaterais porque a minha hipótese alternativa era maior. Tá? Mas pode ser que eu tenha testes que sejam o que a gente chama de bilateral, em que a hipótese nula é mi diferente do valor que tiver na hipótese, desculpa, a hipótese alternativa é mi diferente do valor que está especificado na hipótese nula. Então vamos lá, por exemplo. Então esse exemplo é do livro, e a gente tem uma amostra de 10 crianças que receberam um antiácido contendo alumínio, e aí o X barra, né, é a concentração de alumínio no sangue, né, a concentração média de alumínio no sangue dessas crianças, e o S é o desvio amostral, né, do nível de alumínio no sangue para essas mesmas 10 crianças. Então, esses são os dados do problema. Vou anotar aqui. Então, tenho N igual a 10, tenho X barra igual a 37,20 e eu tenho S igual a 7,13. Bom, aqui os XIs representam a concentração de alumínio no plasma da iésima criança. Então a gente está supondo aqui, né, que XIs são normais, com média μ e variância sigma 2. Tá? E aí a gente deseja testar o seguinte.
um nível de confiança de 2%. A gente vai testar se a concentração média populacional, né, na população toda, de todas as crianças que receberem esse antiácido, né, se a concentração média de alumínio no sangue de todas essas crianças, né, é a mesma do que a concentração média nas crianças que não tenham recebido o antiácido. Né? Isso aí é sabidamente igual a 4,13 microgramas, né, por litro. Tá? Então, o que acontece? Dentre as crianças que não têm, que não receberam esse antiácido, o nível de alumínio no sangue, em média, era igual a 4,13. Né? Era igual a 4,13. Aí, o que a gente quer testar? A gente quer testar se o Mi, que eu defini aqui, né, que é a média da concentração de alumínio no plasma da 10ª criança que recebeu o antiácido, né, é igual ao de uma criança que não recebeu. Então, se a criança que não recebeu tem em média 4,13, eu quero testar em H0 se a concentração é igual à das crianças que não receberam esse antiácido ou se, na verdade, a concentração é diferente. Tá? Então, aqui eu tenho H0, que é a concentração, né, igual a 4,13, e H1, a concentração é diferente de 4,13. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá, anotar, né? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, estatística de teste. Em estatística de teste é T igual a x barra menos 4,13 dividido por S sobre raiz de 10, né? E sob H0, essa distribuição segue T, essa estatística segue distribuição T de student com N-1 graus de liberdade, que é 9, tá? Então, aqui, graus de liberdade é 1 menos N. Tá? Então, o que está sendo dito aqui, ó, sob H0, a minha estatística de teste tem distribuição T de student, é porque aqui esse menos ficou esquisito, mas era para ser só um hífen. Tá? Tem distribuição T de student com 9 graus de liberdade. Então, passo 3. Agora, esse passo 3 é que vai mudar. É definir, bom, ele continua sendo, né, definir a região crítica. Tá? Só que eu vou rejeitar H0, né? A região crítica é o que mesmo? Né? É a região onde eu vou rejeitar H0. Quando eu vou rejeitar H0. Então, a minha região crítica vai ser o seguinte: eu vou rejeitar H0 para todos os x barras, né, valores reais, tais que... Aí é que vem a questão, né? Agora eu preciso fazer o seguinte: como a H1 é Mi diferente de 4,13, então eu devo rejeitar se o x barra for grande, por exemplo, se o x barra for igual a, sei lá, 95, eu devo rejeitar. Se o x barra for... Mas se o x barra for muito pequeno, tipo, sei lá, 0,02, eu também vou rejeitar. Né? Então, eu tenho que rejeitar dos dois jeitos. Eu vou rejeitar tanto se o x barra for grande, quanto se o x barra for pequeno. Bom, grande e pequeno em comparação com quem? Em comparação com 4,13. Ou seja, aí vê se vocês estão acostumados a tratar matematicamente dessa forma. Então, vou rejeitar x barra, vou rejeitar H0, se a distância entre x barra e o valor 4,13 for maior do que um certo Q.
Tá? Para vocês, tudo bem? Vocês entendem quando eu digo módulo de x barra menos 4,13? Quando eu, ao invés de dizer isso, eu digo distância entre x barra e 4,13? Não sei se vocês estão familiarizados com isso, né, com essa noção. Mas o módulo da diferença pode ser visto como a distância entre dois números, tá? Então, se eu tenho módulo de A menos B, isso aqui pode ser interpretado como a distância entre A e B, tá? Tudo bem? Isso aqui é uma coisa, já é conhecida, mas como é um detalhe, né, que a gente vê lá no ensino médio, e se você acabar não vendo isso depois, você acaba esquecendo, então estou só relembrando aí a vocês, tá? Então, quando eu tenho módulo de A menos B, isso é a distância entre A e B. Vamos fazer um teste, né? Módulo de 7 menos 9. Módulo de 7 menos 9 é igual ao que? Módulo de menos 2, que é 2. Vamos ver se vale a interpretação, né? Então, o módulo de 7 menos 2 é igual à distância entre 7 e 9. Então, a distância entre 7 e 9 é 2. Então, vale, tá? Então, eu posso ou fazer a conta, né, sem interpretar o que significa o módulo da diferença, ou eu posso fazer interpretando. Vamos fazer o outro, né? 8 menos 4. Módulo de 8 menos 4 é módulo de 4, que é 4. 4 também é a distância entre 8 e 4. Tá? Então, o módulo da diferença pode ser visto como a distância entre os dois números. Então, o que acontece? Eu defini que eu vou rejeitar H0 se a distância entre x barra e o valor que tiver fixado na hipótese nula for muito alto. Tá bom? Tem sentido essa interpretação, pessoal? Ou ficou esquisito? Tá? Então, ó, se eu for desenhar, boa ideia, fazer o desenho. Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho os meus 4,13, e aí eu vou olhar o x barra, tá? Então, se o x barra cair aqui, eu rejeito. Se o x barra cair aqui, eu também rejeito, tá? Então, eu vou rejeitar desses lados que estão fora, onde a distância, né, entre o x barra e o Q, entre o x barra e o 4,13, é maior do que Q. Então, ó, qual é o papel do Q? O Q está definindo o seguinte, ó, eu vou rejeitar se o x barra tiver a uma distância maior do que Q de 4,13, tá? Então, se o x barra for muito menor do que 4,13, rejeito. Se o x barra for muito maior do que 4,13, também rejeito. Tudo bem? Mas a região crítica só vale se for maior e se for menor. Bom, é porque se o módulo for maior do que Q, ele já está, como eu estou falando de módulo, que é a distância entre os dois valores, ser maior do que Q, ele já pega, essa informação já pega os dois casos. Né? Ela já pega ou o x barra, né, sendo pequeno ou o x barra sendo grande. Então, por isso que aqui tem o maior. Tá? Pode ser que pareça, porque tem esse maior aqui, então só vai pegar a parte à direita. Não. Eu tenho que interpretar com respeito à distância. Eu estou dizendo, a distância entre x barra e 4,3 é maior do que Q. Então, se essa distância é maior do que Q, é porque ou o x barra está muito à esquerda de 4,13, ou seja, mais do que Q unidades à esquerda de 4,13, ou então ele está a mais de Q unidades à direita de 4,13. Tá bom? Então, se o valor for muito baixo, no caso, x barra menos 13 menor do que Q, né? Menos x barra menos 4,3 menor do que Q, também está contemplado. Porque é o caso em que a distância entre x barra e Q é menor do que 4,3. Tá?
Deixa eu colocar aqui, talvez como uma observação, eu vou desenvolver essa expressão aqui, né? Um x barra menos 4,13. Então, esse módulo é maior do que Q, né? Se o x barra, se eu tiver isso, né? Ou então se eu tiver 4,13 menos x barra. Se eu tiver menos x barra mais 4,13 maior do que Q. Então, aqui eu vou ter x barra maior do que 4,13 mais Q. E aqui eu tenho x barra, eu tenho menos x barra maior do que menos 4,13 mais Q. E aí, se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, eu vou ter x barra menor. Ficou pequeno. Vou ter x barra menor do que 4,13 menos Q. Tá? Então, só por escrever esse módulo aqui, eu já tenho as duas coisas satisfeitas. Se o x barra for maior do que 4,13 mais Q, ou se o x barra for menor do que 4,13 menos Q. Tudo bem? Tá? Então, essa é a questão. A questão é olhar se a distância entre o x barra e 4,13 é maior do que Q ou não. Tá? Então, se a distância for maior do que Q, eu já contemplo os dois casos. Tanto o caso que x barra é maior do que 4,13 mais Q, quanto o caso em que x barra é menor do que 4,13 menos Q. Tá? É porque esse módulo aqui, né, ele vai dar ou mais o que está dentro, ou menos o que está dentro. Né? Dependendo, se esse cara for negativo, vai dar menos. Se esse cara for positivo, vai dar mais. Tá? Enfim, são vários jeitos de ver. Né? O jeito que você achar mais fácil, né, é o jeito que você deve usar. Então, tá? Essa é a questão. A questão é que agora a região crítica passa a ser dada pelo módulo da diferença entre x barra e o valor na hipótese 1. Tá? Bom, então vamos lá, vamos continuar. Ih, começou a serrar madeira aqui. Ainda dá para ouvir ou quando serra fica muito alto? Então aqui tem mais uma etapa que é o cálculo do valor de Q. Bom, e aí como é que eu faço? Ele já está anotado aqui. Eu faço o seguinte: alfa é a probabilidade de rejeitar H0, dado H0. O alfa que a gente fixou era de 0,02, ou seja, 2%. Então, 2% é a probabilidade de rejeitar H0, dado H0. O que significa rejeitar H0? Bom, eu já anotei aqui. A região crítica é x barra menos 4,3 maior do que Q, então vou rejeitar H0 se a distância entre x barra e 4,13 for maior do que Q. Tá? E o dado H0 significa dado que μ é igual a 4,13. Tá? Aí, de novo, né? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar na estatística de teste. Tá? Então, eu olho porque eu tenho aqui x barra menos 4,13 maior do que Q. Então, para eu chegar, né, na estatística de teste, eu tenho que dividir por S sobre raiz de N, dos dois lados, tanto aqui quanto aqui. Então, dividindo por S sobre raiz de N, eu vou ter probabilidade de x barra menos 4,13 sobre S dividido por raiz de N maior do que Q dividido por S sobre raiz de N, tá bom? Aí, o que eu vou fazer, né? Eu cheguei em alfa igual, eu tinha probabilidade de x barra menos 4,13
sobre S dividido por raiz de N maior do que Q sobre S dividido por raiz de N, dado μ igual a 4,3. Tá? Então, aí você pode perguntar, né? Bom, eu ainda não cheguei na estatística de teste, porque a estatística de teste não tem módulo, né? Não tem esse módulo. Bom, mas aí eu posso notar o seguinte, fazer o seguinte, essa parte de baixo sempre é positiva, concorda? Essa parte aqui sempre é positiva. Porque raiz de n é positivo, S é positivo, número positivo dividido por outro número positivo é positivo também. Tá? Lembrando, o S é um desvio padrão, então S tem que ser positivo sempre. Tá? Então, como esse cara sempre é positivo, eu posso colocar ele para dentro do módulo. Tá? Essa é uma outra propriedade. Então, se eu colocar ele para dentro do módulo, vai ficar 4,13 sobre S dividido por raiz de n. Tá? Por quê? Porque é um valor positivo, ele não vai alterar nada, tá? Mesmo que fosse um valor... bom, se fosse um valor negativo, aí eu não poderia fazer, né? Não poderia passar para dentro, tá? Mas como é um valor positivo, eu posso. Então, vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu tenho, em cima eu tenho uma expressão, né, que eu vou dizer, sei lá, 2 menos 4. Embaixo eu tenho algo que é positivo, 5. Então, isso aqui dá o quê? Isso aqui vai dar 2 menos 4 dá módulo de menos 2 sobre 5, que é igual a 2 sobre 5. Se eu passar o 5 para dentro do módulo, eu vou ter módulo de 2 menos 4. Vou usar o próximo slide. Vou ter 2 menos 4 dividido por 5. Quanto é que dá isso? Isso aqui vai dar menos 2, módulo de menos 2 sobre 5, que é 2 sobre 5. Então, deu a mesma coisa, tá? Porque, enfim, só o que importa é o numerador para determinar o módulo. Né? O denominador, como ele é positivo, não importa, vai dar sempre a mesma coisa, tá? E se eu fizer com... E se o número fosse negativo? E se o 5 fosse negativo, eu poderia fazer isso? Não, porque eu teria o seguinte, 2 menos 4 dividido por menos 5, isso daria módulo de menos 2 dividido por menos 5, que daria menos 2 sobre 5, certo? Essa parte positiva daria 2 sobre 5, como tem um menos aqui, vai dar menos 2 sobre 5. E se eu colocasse para dentro direto, né? 2 menos 4 dividido por menos 5, isso aqui daria módulo de menos 2 sobre menos 5, que daria 2 sobre 5. Então dá errado, né? Dá errado. Então isso aqui é só para a gente ver que eu posso passar para dentro do módulo se o valor for sempre positivo, tá? Então passei para dentro do módulo. Para que eu queria passar para dentro do módulo? Porque agora eu tenho esse módulo maior do que Q sobre S dividido por raiz de N, dado μ igual a 4,13. E agora eu posso trocar, né? Porque agora, como o módulo está em tudo, então dentro do módulo eu tenho T. Então isso aqui é P do módulo de T maior do que Q sobre S dividido por raiz de N, dado μ igual a 4,13. Tá bom? Né? Bom, e aí agora fica fácil, né? Por quê? Quando eu tenho um módulo de um número maior, eu já posso até... Aqui, a distância de primeiro a zero. Tá, eu posso fazer aqui a separação já automática. Isso aqui vai dar o quê? Eu tenho um módulo de um número maior do que... módulo de um valor maior do que um número, né? Isso vai acontecer se aquele número que está aqui dentro já for maior do que ele, ah, ou, né,
se aquele número for menor do que menos do que S sobre raiz de N. Tá? Isso aqui é a propriedade do módulo. Um módulo é maior do que um valor se o número que está dentro do módulo já for maior que aquele valor. Por exemplo, esse valor aqui é positivo. Então, a gente vai ver lá na frente, esse valor vai dar sempre positivo. Então, isso aqui é, sei lá, um 8. Então, módulo de t maior que 8, se o t já for maior que 8, tipo 9, 10, 11, ou então, se ele for menor do que menos o valor, né? Se eu tiver o t menor do que menos 8, por exemplo, t igual a menos 9, t igual a menos 10, tá? Aí o módulo de t vai ser maior do que o 8. Né? Aí o módulo de t vai ser maior do que o 8. O módulo de t vai dar 9 ou 10, tá? Então, fica sendo dividido nessas duas áreas. Aí eu vou ter o seguinte, aqui eu vou botar e aqui eu tenho 0. Então, cheguei ao seguinte, eu cheguei à seguinte conclusão. Aqui eu tenho a t de student, tá? Então, eu tenho que esse alfa fica sendo a soma das probabilidades de t ser maior do que Q sobre S dividido por raiz de N, né? Mais a probabilidade à esquerda de menos Q sobre S dividido por raiz de N, que é o que está aqui. Tá? Então, alfa é a soma dessas duas probabilidades. Como a t é simétrica, essa probabilidade é essa daqui. Essas são iguais, né, essas duas. Porque aqui é menos Q e aqui é mais Q. Então, tipo, é simétrico, né? Essa distância é a mesma dessa. Então, essa área é igual a essa área aqui. Então, essa área vai ter alfa sobre 2, essa outra área vai ter alfa sobre 2 também, tá? Tudo bem? Porque essas duas áreas têm que somar alfa, que é quando eu vou rejeitar, né? Eu vou rejeitar se acontecer isso ou isso. Então, aqui fica alfa sobre 2, aqui fica também alfa sobre 2, tá? Deixa eu voltar lá para o chat, porque eu já estou tendo assim. Beleza, tudo bem. Então, até aí alguma dúvida, pessoal? Aqui com o teste bilateral é um pouquinho mais chato mesmo. Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque tem essas coisas com módulo, né? Eu não sei, nas engenharias, né, na parte de exato, o pessoal já costuma usar módulo há muito tempo. Então, essas coisas aqui são naturais, né? Sabe? Eu não precisaria explicar que quando você passa esse cara lá para dentro, você pode fazer porque é positivo, a gente já sabe. Mas, assim, eu imagino, né, que para vocês que não estão habituados, talvez, né, a tratar com essas coisas, seja um pouquinho mais vagaroso, né, um pouquinho mais trabalhoso, digamos assim, de fazer, porque tem que ter essas coisas na cabeça, tem que relembrar dessas propriedades, tá? Mas aí qualquer dúvida, gente, é só perguntar, tá? Eu tento ir devagar e fazendo aqui, explicando cada passo, mas alguém não entendeu da onde essa figura daqui ou algum passo que eu fiz até chegar aqui embaixo? Tá, vamos. Primeira pergunta. Pode explicar o QT 0,99,9, Q igual a 6 alguma coisa? Posso. É porque aqui, como não terminou, né? Eu ia fazer o seguinte. Eu vou fazer como alfa. Ele era igual a 2%, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Alfa era 2%. Então, o que aconteceu? Se alfa era 2% e aqui ele ficou dividido em duas partes, então aqui ficou 1% e aqui ficou 1%. Aí eu quero usar, né, vou usar o QT. Né? Eu posso fazer, né, acumulada até aqui, na distribuição t-student, é 99%, que é nada mais é do que 1 menos alfa sobre 2,
e deu 99%. Tá? Então, o que acontece? Eu posso usar a figura, então eu desenvolvi até aqui, isso me deu um desenho para essa figura aqui, e agora eu posso usar a figura para obter o valor de Q sobre S dividido por raiz de N. Né? Então tem o seguinte, ó, esse valor Q sobre S dividido por raiz de N, ele deixa quantos por cento à esquerda na distribuição T de Stubart? Então, a esquerda dele tem 99%. Então, 0,99. Tá? Quantos graus de liberdade eu tenho associados? Sempre é n menos 1. Só que, como o meu tamanho de amostra é 10, então esse valor n menos 1 passa a ser 9. Tá? Então, fez sentido essa parte? Então, QT, por isso que eu estou pegando QT 0,99,9. Por quê? Ele acumula 99% de probabilidade à esquerda desse valor aqui, né? Acumula 99% de probabilidade, e o segundo argumento lá no R é de 9 graus de liberdade. Então, se eu vier aqui no R, vou pedir QT 0,99 com 9 graus. Então, deu 2,82. Né? Então, Q sobre S dividido por raiz de N deu isso. Então, se eu prosseguir com as contas, eu vou chegar em Q igual a 2,82, que multiplica S sobre raiz de N. O S, nesse problema, era igual a 7,13. Lembrando, esse S é o desvio padrão. Era 7,13. E a raiz de N era raiz de 10, porque o N é igual a 10. Né? Então, com isso, eu já consigo achar o valor de Q. Q igual a 2,82 vezes 7,13 dividido pela raiz quadrada de 10. Então, chamei isso de Q, né? Vamos dizer quem é aqui. Deu 6,36. Se eu arredondar com duas casas, tá bom? Tá? Então, Beatriz, foi por isso, deu 6,36, tá? É porque eu acho que no slide, ó, ele já estava direto, né? Aqui, se você prosseguir, ele já estava com esse 6,36, tá? Tudo bem? Ih, ficou confuso, Marcelo? Então, qual parte que ficou complicada? Tipo, a partir de qual ponto ficou confuso? Dá uma olhada. Deixa eu ver. A parte da região crítica, isso aqui tudo bem? A região crítica ser desse jeito? É só para eu saber de onde que eu tenho que voltar. E de repente, sei lá, a sua dúvida é aqui, né? Aí eu não preciso botar tudo isso. Bom, assim, felizmente, a gente vai fazer teste bilateral dessa forma uma vez só, né? Que é dessa vez para dar um exemplo para vocês. Né? Porque a gente já vai ver um resultado que que facilita muito as contas, né? Para quando chegar lá na frente. Então, deixa eu só concluir o teste para a gente poder ver se, de fato, a gente vai rejeitar ou não vai rejeitar H0. Porque eu já achei o valor de Q, que era 6,36. Então, o que eu disse? Né? Eu disse que rejeitaria H0 se esse módulo fosse maior do que Q.
Eu já calculei aqui. Então, a etapa 5 é concluir o teste. Concluir o teste. Então, como é que eu vou fazer para concluir? Eu vou fazer o seguinte. Eu tinha dito que rejeitava se a distância, eu rejeito H0, se a distância entre x barra e 4,13 fosse maior do que quê? Que eu achei 6,36. Aí eu tenho que ver, será que a distância entre x barra e 4,13 é maior do que 6,3? Então, vou calcular isso, né? A distância entre x barra e 4,13 foi a distância entre, vamos voltar aqui para eu pegar o valor de x barra, 37,2 e 4,13. Quanto que dá a distância entre os dois números? Bom, é só fazer subtração, né? Porque esse aqui já é maior do que esse. Então, vai dar 3,07. Então, essa distância aqui deu 33,07, que foi maior do que 6,36. Ou 6,36. Portanto, o x barra pertence à região crítica, logo rejeito H0. Tá? Tudo bem? Então, rejeito H0 ao nível de significância de 2%. Então, rejeito H0 ao nível de significância de 2%. Beleza? Então, como eu rejeitei H0, eu concluí o seguinte, concluí que a concentração de alumínio no sangue para essas crianças que receberam o antiácido que continha alumínio é diferente de 4,13. Bom, depois de fazer o teste, é sempre bom checar, né? Observa o valor de x barra que eu obtive. 37,2. E olha o valor de base com que eu estava comparando, 4,13. Né? Então, assim, depois de fazer o teste, sempre é bom voltar e ver se está fazendo sentido. Eu acho que está, porque a gente levou a rejeição de H0 e faz sentido, porque olha o x barra, deu muito distante dos 4,13. Então, eu devia, de fato, rejeitar H0. Né? Só que uma coisa é você rejeitar H0 olhando os números, sem um embasamento teórico, nem nada, né? Outra coisa é você rejeitar fazendo o teste estatístico. Até porque esse teste tem um nível de significância, né, que é de 2%. O que esse nível de significância significa? Sendo redundante. Ele representa o seguinte, você está dizendo para a pessoa, quando você faz o seu teste com esse nível, você está dizendo o seguinte, eu só vou, para eu rejeitar o H0, eu tenho que observar um evento que tem probabilidade de acontecer de 2%. Então, eu só vou rejeitar se acontecer uma coisa que tiver nos 2% mais extremos, né, sob H0. Então, mesmo assim, eu rejeitei x barra. Né? Eu só estava definindo, olha, só se eu observar uma coisa que acontece 2% das vezes, né, uma coisa que é tão rara, que só acontece 2% das vezes, que é observar um x barra nessa região crítica, né, um x barra nessa região crítica, que só acontece sob H0 2% das vezes, aí a gente vai lá, colhe a amostra e descobriu, pum, aconteceu. Ah, então porque H0 deve ser falso. Porque sob H0 eu só observaria um valor tão alto com 2% de chance, então H0 deve ser falso, tá? Então essa é a interpretação do teste. Eu acho que eu vou dar uma pausa por aqui, porque já faz até pouco mais de uma hora desde que a gente voltou, e eu aproveito que daqui a 20 minutos vai dar 11 horas, e eu volto às 11, tá bom? Tá? Então eu vou até anotar aqui. Tá? Então a gente pausa por uns 20 minutinhos e eu volto às 11, tá?
Ah, eu não sei. Ih, vocês tinham escrito tudo isso e eu não estava conseguindo ver na barra de rolagem. Tá? Bom, mas enfim, pessoal, eu vou dar uma pausa agora. E aí, se vocês quiserem, se tiverem dúvida, eu posso até voltar para explicar, mas se vocês preferirem também.